Ok, aqui nós vamos tratar de 3 preposições e usos básicos para essas 3 preposições. Cada preposição ela tem vários usos, né? Você realmente tem que pensar em inglês, né? Então, na realidade, uma preposição ela pode ter o seu significado próprio ou pode ser usada num phrasal verb, ela tem vários usos, tá? Então, aqui, nessas 3 preposições, nesse vídeo aqui, nós vamos tratar do significado básico dessas 3 preposições, seguido do seu uso no endereço. Qual preposição você coloca antes de um nome de uma rua, de um bairro, de uma cidade, e isso faz uma grande diferença no significado, tá? Então, primeiro eu quero tratar do significado básico dessas 3 preposições, começando com a preposição in. In é dentro. O significado básico da preposição in, por si só, é dentro. Exemplo, my pen is in my pocket. Ou seja, a minha caneta está dentro do meu bolso. Dentro. The book is in the drawer. Então, o livro, ele está dentro da gaveta. I am in the room. Eu estou dentro da sala. Então, in, dentro. O último exemplo, the information is in this book. Então, a informação está dentro desse livro. Então, esse é o significado mais básico da preposição in. Vamos agora ver o significado mais básico da preposição on. Ok. On é em cima, literalmente em cima. E geralmente quando você está tocando a superfície, é em cima, não acima. Então você tem que estar tocando a superfície, você ou o objeto que está sendo tratado na sentença. Por exemplo, the book is on the table. Sentença clássica em inglês, né? Então, o livro, ele está em cima da mesa. Ele está em cima, ele está tocando na superfície da mesa. Então, essa preposição também é muito usada com relação à roupa. Joe has his hat on. Então, o Joe, ele está com o seu chapéu nele, em cima dele. Onde que a gente usa a nossa roupa? Em cima de nós, literalmente em cima de nós. Ela está tocando, a nossa roupa toca na nossa pele, ela está em cima da nossa pele. Ela não está dentro do nosso corpo, ok? Então, tudo que está em você, ou seja, o seu suéter, a calça, tudo que você está usando em você, it's on you, em cima de você, tocando a sua pele. Um outro exemplo seria no caso do money, dinheiro. I have money on me. Aqui, eu não estou falando que eu tenho dinheiro na minha conta. Eu estou falando que eu tenho dinheiro aqui comigo, carregando no meu corpo, tocando a minha pele. Então, obviamente, o dinheiro está provavelmente na minha carteira, no bolso, mas o dinheiro está comigo, é o que eu carrego comigo. No lugar do money, você pode colocar o valor. I have $10 on me. I have $100 on me. Ou seja, eu tenho $100 aqui comigo, no meu bolso, no meu corpo. Ok? Outro exemplo do on. The painting is on the wall. Ok, painting, que é quadro, uma pintura, ela está na parede. Aonde? Em cima da parede. Ela não vai estar dentro da parede, ela está tocando a superfície da parede. Então, on é literalmente em cima, tocando a superfície. Agora vamos tratar da preposição at. At é um ponto específico, o significado mais básico dessa preposição. Vamos explicar com um exemplo. She's looking at me. Então, ela está olhando para mim, não para o quadro que está ao meu lado, ou para a mesa que está do outro lado, ou para algo que está atrás de mim. Ela está olhando para um ponto específico, que nesse caso sou eu. Então, she's looking at me.
Então, o at é um ponto, você olha para um ponto específico, tá? Outro exemplo, Howard is pointing at the dog. Então, o Howard, ele está apontando para o cachorro, não para a árvore que está do lado do cachorro, para o carro que está do outro. Ele aponta para um lugar específico. Então, o point at, apontar para um lugar específico. Outro exemplo, the shooter is aiming at the target. Então, o atirador, ele está mirando, o verbo aim é o verbo mirar, no alvo. Então, ele está mirando num ponto específico. Então, esse é o significado mais básico da preposição at. You look at someone, you can look at someone, you can point at someone, and you can aim at someone or something. Ok? Muito que bem. Agora vamos usar essas 3 preposições para endereço ou mapa. A preposição at, on e a preposição in. Começando com a preposição at, que ela é um ponto. Eu quero que vocês olhem bem com atenção nesse desenho, nesse gráfico aqui, que está mostrando como que as preposições funcionam ou trabalham num mapa ou num endereço. A preposição at trata-se de um ponto específico no mapa. On cobre uma área maior do mapa. In cobre uma área maior ainda do mapa. Como que a gente usa esse critério no caso, por exemplo, de nomes, de endereços, seja bairro, cidade ou um endereço completo? O endereço completo começa com a preposição at. At você vai usar before a complete address is given. Então, o at você vai usar antes de um endereço completo. Por exemplo, I work at 145 Padre Anchieta Avenue. Ok, 145 Padre Anchieta Avenue é um ponto no mapa. É um ponto específico do mapa. Trata-se de uma avenida. A avenida chama-se Padre Anchieta e eu estou dando o número onde eu trabalho, que é um número fictício, que é uma rua fictícia e assim por diante. Então, I work at 145 Padre Anchieta Avenue. Perdão, a Padre Anchieta não é uma rua fictícia, ela é bem real. Mas, enfim. Então, 145 Padre Anchieta Avenue é um ponto no mapa. E a preposição que você põe antes desse ponto no mapa é a preposição at. Um outro exemplo, de novo, de um endereço completo. They live at 345 Fifth Avenue. Ou seja, eles moram na 5ª Avenida, no número 345. Novamente, isso é um ponto no mapa. Você não pode ser mais específico do que isso. E aí, a preposição que cabe a ser usada antes do endereço completo é a preposição at. Mas onde mais eu uso a preposição at? Em nomes de lugares ou endereço. Enfim, at você vai usar antes, or actually before, the name of an establishment. Name of establishment. Establishment é estabelecimento. Então, at ele vai antes de um nome de um estabelecimento. Por exemplo, Tom works at Citibank. Citibank não é um bairro, não é uma cidade. É um nome de um prédio. Esse prédio chama Citibank. Ou esse prédio é do Citibank, mas ele tem um nome. Esse prédio chama-se Citibank. As pessoas até podem discutir que, veja, você tem vários bancos, você tem vários filiais do Citibank espalhadas pela cidade. Muito que bem, são vários pontos do mapa, ok? Então, Tom works at Citibank. Então, é um ponto no mapa, mas, de novo, a preposição at está informando para a pessoa que Citibank trata-se de um estabelecimento, qualquer que seja, chamado
Citibank. Você pode usar isso antes de qualquer estabelecimento, sempre a preposição at. They are at Ibirapuera Park. They are at Ibirapuera Park. Vou só apagar isso aqui. Alright, much better. They are at Ibirapuera Park. Então isso é um nome, mas é um nome de um estabelecimento. Não é o nome de um bairro, não é o nome de uma cidade, mas poderia ser. Não tem regra para nome. Eu posso chamar um bairro, uma cidade, do que eu quiser. Mas o que mostra que Ibirapuera Park é um estabelecimento, que nesse caso é um parque, né? É a preposição at, que é a mesma coisa que ela fez com o Citibank. Eu poderia ter uma cidade chamada Citibank, por que não? Mas o que mostra que Citibank é um estabelecimento é a preposição. Outro exemplo, she's shopping at Batel Mall. She's shopping at Batel Mall. Ok, ela está fazendo compras no Shopping Batel. De novo, é um estabelecimento chamado Batel. Shopping Batel. E o que mostra para a pessoa que está lendo ou escutando isso, essa sentença, que Batel Mall é um estabelecimento, é a preposição at. Nenhuma dúvida? Quando mais usaremos a preposição at? Antes do type of establishment, antes de um tipo de estabelecimento, que não é necessariamente um nome próprio, mas é um tipo de estabelecimento. Tom works at a bank. Em um banco. She's shopping at a mall. Ela está fazendo compras em um shopping center. Então, como vocês veem na sentença do banco, olha, não é um prédio qualquer, é um banco. Então, eu meio que dei um nome para o prédio, não um nome próprio. Assim como o outro logo abaixo, um shopping center, eu chamei de mall. Eu estou dando qualidade à estrutura, ao prédio. They are at the park. Eles estão no parque. Agora, como vocês podem ver nas instruções, antes do type of establishment, eu posso usar a preposição at ou in. Qual que é a diferença? In, como nós aprendemos anteriormente, significa dentro. Então, quando você fala they are in the park, eles estão dentro do parque. Que é diferente do que você falar they are at the park. Qual que seria a tradução no bom português? They are at the park. Eles estão no parque. Pode ser na entrada. Pode ser dentro. Literalmente dentro do parque. Mas eles estão no parque. Agora, na sentença abaixo, quando vocês falam they are in the park, eles estão literalmente dentro do parque. Um outro exemplo logo abaixo. Meet me in the theater. Ou seja, me encontre não no teatro, dentro do teatro. Não é na porta, é lá dentro. Ok? Vamos ver outros exemplos de preposições usadas antes de endereço. Nós estávamos tratando da preposição at, eu dei um exemplo da preposição in, que seria literalmente dentro, né? Mas agora vamos abrir o nosso horizonte do mapa com a preposição on, que cobre uma área maior no mapa. Ok. On você vai usar aonde? Antes de uma rua, no nome de uma rua, qualquer que seja, sem o número. I work on Padre Anchieta Avenue. Ok, o que aconteceu aqui? Eu trabalho na Avenida Padre Anchieta, mas eu não dei o número, então a área que estou cobrindo é maior. Eu sei que essa é uma avenida, literalmente uma rua, uma avenida ou uma rua, pela preposição. A preposição é que está mandando aqui. Então, antes de uma rua, de uma avenida, de uma estrada, qualquer que ela seja, eu vou colocar a preposição on. Outro exemplo, they live on Fifth Avenue. They live on Fifth Avenue. Eles moram na Quinta Avenida.
qualquer ponto da Quinta Avenida, mas eu não dei o número. Então, eu estou cobrindo uma área maior. Outro exemplo, the car is parked on Martim Afonso Street. Então, o carro está estacionado na rua Martim Afonso. De novo, eu não falei que ponto da Martim Afonso o carro está estacionado. Então, é aí que você vai usar a preposição on. Agora vamos para a última preposição, que é a in, no que diz respeito ao mapa. E o in a gente usa para cobrir uma área maior ainda do mapa. Como que a gente trata isso com relação a nomes? Muito bem. In você vai usar antes de neighborhood and above, antes de bairro para cima. Então, I work in Batel. Batel é um bairro. E o que torna Batel um bairro? A preposição in. A preposição in está falando que Batel é um bairro. Veja, mais uma vez, eu posso dar o nome que eu quiser para um prédio, para uma rua ou para um bairro. O que identifica se é um bairro ou se é um prédio ou uma rua é a preposição. Então aqui, I work in Batel, bairro para cima. In você vai usar de bairro para cima. Então, de repente, Batel poderia ser uma cidade, um estado, se bem que não tem estado chamado Batel. Então, se você for realmente ruim de geografia, de repente pode achar que Batel é um país. Mas, enfim, é tudo, seja bairro, estado, cidade, a preposição a ser usada é sempre a preposição in. Outro exemplo, I live in Curitiba. I live in Curitiba. Então, de novo, Curitiba é uma cidade. A preposição a ser usada antes é in. We are in Brazil. País. Preposição a ser usada, in. Cobre uma área enorme no mapa, né? Joe studied in Paris. Então, estamos falando da cidade. Preposição a ser usada antes, a preposição in. Então, de novo, como eu estava falando, não existe regra para nome. Então, a preposição é que mostra se esse nome é uma cidade, se é um nome de um estabelecimento ou se é uma rua. Então, por exemplo, I am at Batel. Por que eu coloquei a preposição at antes do nome Batel? Batel trata-se de um estabelecimento. Para quem mora aqui em Curitiba, existe o Shopping Batel. Então, it's a mall. Se eu falar I am on Batel, para quem mora em Curitiba, vai saber que é a avenida, porque a preposição que se usa antes de qualquer rua, ou uma avenida, ou uma estrada, é a preposição on. E se eu falar em inglês I am in Batel, quem conhece Curitiba sabe que é um bairro. Mas quem não conhece Curitiba, in, o cara já sabe que ele está na cidade de Curitiba, então in, com certeza, se eu falar in Batel, o cara já sabe que é um bairro. On Batel, o cara já sabe que não é, o cara que não é de Curitiba já sabe que é uma rua, uma avenida que chama Batel. At Batel, quem não conhece Curitiba já sabe que eu estou falando ou de um shopping ou de um estabelecimento que chama Batel. E é assim que funcionam as preposições at, on e in antes de nome ou endereço.